Deuteronômio 11, 26 ao 28. Deus diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. É como um menu. Imagine um cardápio que tem 2 pratos, escolha um deles. Deus disse: eu estou colocando aqui, diante de vocês a bênção e a maldição. Basta que vocês façam a escolha de vocês. Muito bem. Agora ele explica como se faz a escolha, porque se fosse só escolher apontando o dedo ou dizendo eu quero a bênção, seria muito fácil. Ninguém em sã consciência vai dizer eu quero ser um amaldiçoado. Aí ele explica: a bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Então a escolha da bênção estava ligada à decisão de obedecer os mandamentos que Deus havia dado, que começou desde quando Moisés subiu lá o Monte Sinai, quando ele desceu com os 10 mandamentos. Os livros escritos por Moisés estão repletos de mandamentos, ordenanças, regras, que o povo tinha que seguir, o povo tinha que cumprir. Então, se o povo decidisse obedecer, significava dizer que o povo estaria escolhendo a bênção viria, lá em Deuteronômio também, mais adiante, no capítulo 28, está escrito que as bênçãos viriam sobre os obedientes, as bênçãos alcançariam os obedientes, ou seja, não precisa você correr atrás delas, elas vêm atrás de você, se obedecer. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Muito bem, agora eu vou descer para ficar mais perto de vocês. Não precisa não, púlpito não, obrigado, pode deixar. Preste atenção. Preste atenção. Então, a partir daí, se você observar a história de Israel, se você ler a partir, por exemplo, depois de Moisés, quem assumiu o comando do povo? Josué. Então você pega lá o livro de Josué, depois você pega lá, por exemplo, Juízes, os juízes que julgaram Israel por um período. Você pega os livros dos reis de Israel, Crônicas. Esses livros vão contando o que o povo passou a fazer depois que entrou na terra prometida. E você vai ver que a história de Israel, ela oscila em altos e baixos. Tempos, períodos de paz, de prosperidade, abundância, e outros períodos de miséria, de guerras, períodos em que Israel ficava dominado pelos seus inimigos, períodos em que a própria natureza se voltava contra o povo, porque, por exemplo, vamos falar do que aconteceu nos dias do profeta Elias, mais de 3 anos sem cair uma gota de água do céu, a terra seca, os animais morrendo de fome, as pessoas morrendo de fome.
Repare, um povo que nasceu de um projeto divino, mas vivendo uma vida desgraçada nas mãos dos inimigos. Por quê? Justamente por causa dessas palavras aqui. O povo virava as costas para os mandamentos e seguia o caminho, ou os caminhos, seguiam os caminhos do próprio coração, faziam o que queriam e esqueciam da palavra de Deus. Então, quando Deus fala que ponho diante de vocês a bênção e a maldição, Ele está deixando bem claro o seguinte: uma ou outra não dependem de mim. As duas coisas vão depender de vocês. Então, se vocês obedecerem, virá a bênção, porque obedeceram. Se eu obedecer a palavra de Deus, obrigatoriamente eu serei uma bênção. Obrigatoriamente, eu não dou a Deus opção, porque eu estou obedecendo, ou Ele vai falhar com a palavra dEle. Ele não pode falhar com a palavra dEle. Se Ele promete algo, e coloca uma condição dentro dessa promessa, porque as promessas de Deus são condicionais, e eu obedeço, então não tem outro jeito, eu vou ser abençoado. Claro, não significa dizer uma vida de facilidades. Nós vamos viver lutas, mas Deus vai na minha frente. Por quê? Porque o meu comportamento, as minhas decisões estão colocando Ele adiante de mim, então vai dar tudo certo. Amém, pessoal? Agora, se eu decidir desobedecer, a maldição vai vir, e não foi Deus quem me amaldiçoou, fui eu que escolhi a maldição, porque Ele colocou as duas, é a pessoa que escolhe. Deus não amaldiçoa ninguém. Nós escolhemos a bênção ou escolhemos a maldição. A Bíblia diz: não adulterarás. Se você está aqui, se há alguém aqui em adultério, você está trazendo maldição para a sua vida. Você mesmo. Eu nunca vi alguém seguir esse caminho e se dar bem. É impossível você se dar bem. Cedo ou tarde a casa vai e você vai gemer. E pessoas que você ama vão chorar, vão sofrer, se já não estão sofrendo. A Bíblia diz: não roubarás. Se você está aqui e você está roubando, significa dizer que você está atraindo maldição para a sua vida. E cedo ou tarde a conta vai chegar. Eu não estou falando roubar só do ladrão que pega uma arma e sai assaltando, não. Tem gente que rouba de forma com classe. Uma falcatruazinha aqui, outra ali, mas é roubo. Sempre que você se apropria de algo que não é seu, você está o quê? Roubando. Então, tudo que a palavra de Deus manda fazer, se você faz o contrário, não adianta você chegar e falar assim: ô pastor, ô bispo, coloca a mão na minha cabeça e pede para Deus ir na minha frente. Peça para Deus ir adiante de mim. Pode o bispo Macedo colocar a mão na sua cabeça e pedir para Deus ir na sua frente. Mas se você não obedece, não vai resolver o seu problema. Tampouco a sua caixa de mensagens cheia de mensagens de pessoas dizendo: feliz ano novo, 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 feliz ano novo. Não vai resolver o seu problema. É a obediência à palavra. Isso funciona. Amém, pessoal? Você sabe que o ser humano, ele tem uma inclinação
natural para a ansiedade. Todos nós trazemos a natureza humana em nós, mesmo você que nasceu do Espírito Santo, você está vivendo num vaso de barro e você vai ter sua inclinação. Se você é nascido do Espírito, você consegue dominar isso, controlar isso, mas você vai ser tentado. A quê, bispo? A ansiedade, a se preocupar com o amanhã, o que você vai comer, o que você vai vestir, onde você vai morar, como vai ser a sua vida. E o diabo, ele sabe tanto que o ser humano é assim, que ele trabalha em cima disso. Agora, por exemplo, no final do ano, as pessoas que trabalham com previsão, é quando elas mais lucram no ano. Sim ou não? As pessoas que trabalham com essa coisa de previsão espiritual, que prevêem o futuro, a época de maior procura é agora. Foi agora, dezembro, novembro. A cigana, a pessoa que lê minha mão, joga as cartas, vê aí na bola de cristal, nas pedras, não sei o que. A pessoa quer, como é que vai ser o meu futuro? O que vai ser o meu amanhã? As pessoas vivem inquietas em relação a isso, a ansiedade, a preocupação com o dia de amanhã. Então o mal sabe que o ser humano tem essa inclinação, então ele usa pessoas para oferecer esse tipo de coisa. Quando você, aliás, isso não é só no meio de quem serve o oculto não, tá? Isso está invadindo o meio evangélico também. Só que a pessoa não vai procurar cigana, cartomante, é profeta. Tem gente que fala, não, bispo, eu não consulto essas coisas não, eu falo com profetas, buscando a mesma coisa. De vez em quando a gente atende gente aqui que vem, pensa que a gente faz isso, e fala assim, ô bispo, o que o senhor vê aí? Eu não estou vendo nada. Não, tem gente. Uma vez eu atendi uma senhora que falou assim, olha, eu já falei com o profeta tal, falei com o profeta tal, falei com o profeta tal, e teve uma profeta que falou que tinha um demônio, assim, assim, assado. Ela falou que viu um demônio na minha vida, que foi feito um trabalho debaixo do pé de café, numa fazenda. E o que o senhor está vendo? Eu falei, estou vendo a senhora aqui. Mas tem um demônio na minha vida? Pelo que a senhora falou que está acontecendo, não tem um não, tem vários. Mas eu não estou vendo, nem quero ver. Nem quero ver. Mas é óbvio que tem. A vida destruída, tem uma maldição na vida da pessoa. Então tem muita gente com essa coisa de preocupação com o futuro, vive atrás disso. Aí quando a pessoa se converte, ela diz, não vou mais atrás dessas coisas, mas vai atrás de profeta, querendo saber. É a mesma coisa. Você quer luz? Você quer segurança? Você quer ficar tranquilo em relação ao seu futuro? Vá, aqui, ó. Vá à palavra. Amém, pessoal? Coloque a sua cabeça na palavra e pratique o que está aqui. Deus criou o ser humano, lhe deu o livre-arbítrio para escolher o que quisesse e deu a palavra. Aqui tem a bênção e aqui tem a maldição. Você escolhe, você decide. Você decide. E se você decidir obedecer, você não vai precisar de ninguém que diga como vai ser o seu futuro. Você não vai precisar de ninguém que leia isso, que leia aquilo. Você não precisa se preocupar. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas você sabe o seguinte: venha o que vier, Deus está comigo. E por que Deus está comigo? Porque eu estou com Ele. E o que prova que eu estou com Ele? A minha obediência à palavra. Mas aí a gente vai entrar num outro ponto. Você conhece a palavra? Porque como é que você vai obedecer o que você não sabe? Tem gente que tem a Bíblia, mas não lê. Se você não lê a palavra de Deus, como é que você vai praticar o que você não lê? Às vezes há pessoas que por exemplo, outro dia eu atendi uma pessoa, falei, você está lendo a Bíblia? Eu leio assim muito Salmo 91.
o 91 e o 23. Isso é religiosidade, superstição. Como se ler esse salmo vai trazer proteção, vai trazer sorte. Não. Você tem que ler a Bíblia toda. Por exemplo, nós estamos começando um novo ano. Por que você não faz um propósito para ler a Bíblia nesse ano toda? Faz um propósito. De repente, você é aquela pessoa que está há anos na igreja e até hoje você nunca leu os 66 livros, nunca leu tudo. E você diz assim: eu quero conhecer a Deus, mas não conhece a palavra. Deus é a palavra. Se você diz assim: bispo, eu quero conhecer a Deus, está aqui, ó. Deus é o verbo é a palavra. Como é que você vai conhecer? Como é que você diz que tem sede de conhecer a Deus, se você não conhece? A única coisa que Deus deixou de referência dele para o ser humano na terra é a Bíblia. E você diz que quer conhecer a Deus, mas você não lê a Bíblia. Ah, eu quero ter intimidade com Deus, mas não tem com a palavra. Se o pastor fala para abrir em Apocalipse, você vai em Gênesis. Fala para abrir em Mateus, você vai lá no Velho Testamento, fica caçando. Tudo bem, se você está chegando agora, todo mundo tem que, não tem como você ter intimidade com a Bíblia se você está começando agora. Mas às vezes a pessoa está há anos na igreja e ela não sabe encontrar um livro da Bíblia. Desculpa, gente, mas isso é vergonhoso, pô. É ou não é? É uma vergonha. E diz que quer conhecer quem? A Deus, mas Deus não é a palavra? A palavra, Deus não é o verbo? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, ou seja, Jesus foi a palavra encarnada. Tem gente que diz assim: eu amo Jesus. Como é que você ama Jesus se você não ama a palavra? Se você não valoriza a palavra? Como é que você vai vencer o diabo se você não conhece a palavra? Como é que Jesus venceu o diabo? Ele usou o quê? A palavra. E diga-se de passagem, a gente começou lendo aí que livro? Com a passagem de que livro? Deuteronômio, não foi? Se abriu em Deuteronômio. Jesus pegou 3 versículos de Deuteronômio e botou o diabo para correr. 3 versículos. Quando ele disse: nem só de pão viverá o homem, está em Deuteronômio isso. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando ele diz: só o Senhor teu Deus adorarás e honrarás, ele tirou de Deuteronômio. 3 versículos de Deuteronômio. Ele já botou o diabo para correr. Então, valorize a palavra. Tudo que você vê no mundo, e até o que você não vê, veio à existência por meio da palavra. Amém, pessoal? Tudo. Isso trouxe tudo à existência. Se você colocar sua cabeça na palavra, todos os dias medite na palavra, todos os dias você deve ler a Bíblia, assim como todos os dias você precisa comer, você precisa beber, você precisa dormir, assim também, todos os dias, medite na palavra de Deus, e você vai alimentar a sua mente, o seu espírito, e você vai ser forte. E claro, pratique, e se você praticar, já era, você vai arrebentar. Amém? Até o que é para dar errado vai dar certo, e até quem quiser te atrapalhar vai acabar te ajudando, porque você estará amparado pela palavra. Então valorize a palavra.